Irmão, vamos abrir as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo 2, Filipenses 2, dos versos 17 a 30. Filipenses 2, 17 a 30. Assim está escrito. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuido dos vossos interesses, pois todos eles buscam que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo que tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor, de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo-o novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre os homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Amém. Vamos orar, irmãos. Deixa eu tirar essa máscara, estou sufocado aqui. Senhor Deus, Pai, te louvo e te bendigo e te agradeço por esse momento, pela tua palavra que foi lida. Assim, ó Deus, peço que o Senhor esteja nos conduzindo por esta palavra, trazendo para nós a tua vontade. Assim eu oro, assim eu agradeço e assim eu espero. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, a proposta que nos é dada ao estudarmos a carta de Paulo aos Filipenses é alegria e felicidade, contentamento independente das circunstâncias, independente das situações, não por causa da nossa fé que amanhã vai ser melhor, ou não por causa da nossa positividade, né, pensar positivo, de forma alguma, mas porque Cristo é tudo em todos. Isso Paulo deixa bem claro. Se eu tenho a Cristo, eu tenho motivo de ser feliz. Eu tenho contentamento e tenho alegria, e Cristo é suficiente. E aí a gente, ao falar de suficiência, a gente vem aquela pergunta: será que Cristo é verdadeiramente suficiente em minha vida?
Será que Cristo é suficiente para que eu possa viver em paz? Será que Cristo é suficiente que eu possa ter paz em meio às aflições e às guerras? Será que Cristo é suficiente para que eu possa ter alegria em meio às ameaças que a vida me impõe? Obrigado, Fábio. Deus abençoe. Será que Cristo é suficiente para que eu possa viver centrado não em mim mesmo, mas centrado em Cristo, sabendo que todas as coisas de fato cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo? Será que Cristo é suficiente para que eu possa descansar e de fato ser conduzido por Cristo? Jesus Cristo deve ter, irmãos, a primazia em nossas vidas. E se você observou, o verso 21, ele deixa bem claro, abre aí sua Bíblia, pois todos eles buscam que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Então, Paulo dá essa grande ênfase, Lucas dá essa grande ênfase, Paulo, desculpa, dá essa grande ênfase no capítulo 1 de Filipenses. Ele enfatiza Cristo sendo tudo. Ele enfatiza a supremacia de Cristo. Ele enfatiza a suficiência de Cristo, onde Cristo deve ocupar o lugar mais alto das nossas vidas, onde Cristo deve ocupar a supremacia total de nosso ser, onde nós podemos chegar, como Paulo chegou, e falar que Cristo vive em nós. Ou para mim o viver é Cristo, ou morrer é lucro. E agora nós entramos no capítulo 2, dessa grande jornada de aprender e estudar Filipenses. E o capítulo 2 revela para nós que Cristo sendo tudo em nós, que Cristo tendo a supremacia em nós, nós agora, com alegria e contentamento, vamos ter o outro como primazia de nosso serviço. Porque é exatamente isto. Cristo, o supremo servo, nos ensina a servir. Cristo nos ensina a amar o próximo. Cristo nos ensina a amar o outro. Cristo nos ensina a viver relacionamentos sadios, a demonstrar de fato a nossa fé em Cristo por meio dos nossos relacionamentos com o próximo, que eu vejo que é muito complicado. Numa realidade ou numa contemporaneidade, ou tendo um coração igual nós temos, corrompido pelo mal, nós, infelizmente, somos tentados constantemente a pensar somente em nós mesmos. Apenas pensar nos nossos próprios interesses, apenas pensar nas nossas próprias vaidades, nos nossos sonhos, nos nossos ideais, naquilo que faz bem para mim, para minha casa e para minha família. Porque a nossa vida gira em torno do eu, do meu, da minha, em torno desse pronome possessivo, das minhas posses. Como eu posso fazer para manter e aumentar as minhas posses? O que eu posso fazer para que eu não venha sair dessa zona de conforto? Interessante que se nós não estivermos de fato em Cristo, tudo vai querer roubar o seu coração. Tudo vai querer tirar a sua atenção do verdadeiro propósito da sua vida. Esses dias para trás, foi o Valmizão, falou para mim, pastor, onde você está parando o carro ali na quadra, está ficando óleo. Aí eu falei, Valmizão, foi, Valmizão? Eu falei, isso aí deve ser a porquinha, porque quando eu fui trocar o óleo do carro, estava com um vazamento ali na porquinha do cárter, aí eu mandei fazer uma arruela no torneiro de bronze e botei a porca por cima, deve ser que deu problema. E aí quando eu levo o carro no mecânico, o mecânico me dá um orçamento de quase R$5.000 de conserto. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que loucura isso. E eu tinha exatamente, eu sempre gosto de ter uma reservinha na conta. Eu falei, 5.000 eu tinha lá na conta. Eu falei,
Meu Deus, eu vou zerar. E agora? Se tiver um outro contratempo, como é que eu faço? E aí eu fui chorando, fui vendo, e o conserto do mecânico com a mão de obra caiu de 5 mil para 3.600. Mas aí ele já não queria parcelar para mim, tinha que ser, né, à vista. Aí eu falei, eu vou ficar só com 1.400, né, na conta. Amém. Glória a Deus por isso. Quando eu saio com o carro, que eu pego a minha sogra, deixo a Ana Luísa na faculdade, pego a minha sogra, vem um motoqueiro e bate em mim. Pá! Aí eu fui socorrer o motoqueiro e tudo mais. Aí aciona o seguro, pastor, é 1.700 a franquia do carro. Eu falei, eu tenho 1.400, eu vou inteirar 1.200. Não, beleza, vou fazer. E de repente, aí eu pego um aplicativo e falo, gente, eu vou conferir se meu documento do carro está em dia, porque nessa sorte que eu estou tendo, quando eu olho lá, 1.580 de multa na Meriva, só na Avenida Brasil ali. Era para passar de 60, eu passei de 68, 70. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu conversei com o Pedro Augusto, que ele trabalha nessa área, falou, pastor, eu tenho um aplicativo, eu baixo aqui com 20% de desconto para o senhor. Só que você tem que pagar hoje, à vista. Eu falei, eu tinha 5 mil. Perdi 3.600, estou devendo 200, agora eu preciso de mais. Não, pastor, eu consegui por 900 e pouco para o senhor. Então tá bom, pode pagar, Pedro Augusto. E aí, aquilo que você tinha, que te, entre aspas, que te dava uma certa tranquilidade, que era 5 mil na conta, agora você já está devendo 900 com mais 1.100, você já está devendo 1.100. Né? Aí Deus levanta um anjo, que me oferta 1.200. Glória a Deus, sobrou 100. Glória a Deus. Então, irmãos, eu quero dizer para você que quando a gente não tem a supremacia de Cristo, quando a gente não tem a nossa vida centrada em Cristo, muitas vezes a pessoa se desespera. Porque a esperança não é Cristo, a esperança não é Deus pode fazer alguma coisa, Deus faz. E quantas vezes não somos alvos do milagre de Deus? Quantas vezes na sua vida, em momentos como esse que eu passei, né, a gente fala assim, eu preciso de um milagre, e Deus faz milagre. Não por nossa fé, mas não porque eu sou bonzinho, não, mas porque Deus, Ele conhece de fato o seu coração, Ele sabe da sua necessidade, e pela sua graça e pela sua bondade, Ele pode fazer. Ele pode fazer, irmãos. Então, irmãos, eu quero convidar vocês para que a gente possa entender essa alegria em servir o outro, essa alegria em poder socorrer o outro, mesmo sem saber o que o outro está passando, em ter sensibilidade no coração de poder se dispor e de ouvir a voz de Deus. E hoje à noite eu vou estar falando isso sobre Filipe e eunuco. Vou estar tratando isso de uma forma bem exemplificada através de Filipe. Ao ouvir a voz de Deus, para ir para uma estrada deserta, ao sul, e ali ele encontrou uma pessoa que necessitava de uma ação de Deus na vida dele. E aí eu vou estar falando isso hoje à noite. Mas, irmãos, o que eu quero deixar para vocês é que o outro deve ter primazia em nossos relacionamentos. Se a ênfase do capítulo 1 de Filipenses é Cristo em primeiro, a ênfase do capítulo 2 de Filipenses é o outro na frente do eu. Neste capítulo 2, Paulo dá, de fato, 4 exemplos de abnegação e autossacrifício. E ele menciona aqui o exemplo de Cristo, como nós lemos no último estudo, do capítulo 2, do verso 5 ao 11. Vamos abrir? Filipenses 2, 5 ao 11. Olha o exemplo de Cristo. Filipenses 2, 5 ao 11. Nós estamos numa escola bíblica dominical. Você pode parar, ler, pegar sua Bíblia, ler. Você pode também falar, pastor, eu quero dar um acréscimo aí, eu quero fazer uma pergunta. Tem um microfone aqui, vai até você vai fazer a pergunta, para que saia na gravação, que nós não estamos transmitindo, mas nós estamos gravando, para depois colocar no canal da igreja.
Filipenses 2, de 5 a 11. Alguém quer ler para nós aqui no microfone? Tem um corajoso aí que quer ler? Não, um de cada vez. Ou posso escolher? Posso escolher? Posso ser, Cleiton? Você? Filipenses 2, de 5 a 11. Vou levar o microfone aí para você, ou você quer ler aqui na frente? Aí. Filipenses 2, de 5 a 11. Aí depois o Cleiton desliga e fica com o microfone. Quando alguém precisar, o Cleiton leva. Vamos fazer esse rodízio de microfone. Ok. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Olha aí, irmãos, ao exemplo de Cristo, né? No verso 11, que a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se a semelhança de homens, conhecido na figura humana. A felicidade se encontra em quê, irmãos? A verdadeira alegria se encontra em quê? Em receber? Em ser servido? A verdadeira alegria se encontra em dar, em, de fato, servir o outro. A vida só tem sentido quando você entender que você precisa servir o outro. Você precisa doar-se, né? Agora, além de Paulo citar o exemplo de Cristo, Paulo cita o exemplo de si próprio. Filipenses 2, 17 a 18. Pode passar para o Valmizão, Cleito, o microfone. Filipenses 2, para ele ler para nós. 17 e 18. Som. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós, e vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isso mesmo. Amém. Então Paulo, ele se alegra, ele se regozija em Deus por ser oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé. Alegria em servir, alegria em poder doar-se, em poder fazer algo pelo outro. Olha que momento gostoso, olha que satisfação maravilhosa. Paulo agora está mostrando para nós que a verdadeira alegria não está em receber, que a verdadeira alegria não está em ter, em buscar para si próprio, mas em fazer para o outro. Em fazer para o outro. Mas também, além do exemplo de Cristo, além do seu exemplo próprio, Paulo também ele dá o exemplo de quem? De Timóteo. Abre lá em Filipenses 2, 19 a 24. Filipenses 2, 19 a 24. Palmizão, leva o microfone para o Geraldinho ali e lê para nós. Todo mundo está gostando de ler. Então, bom. Filipenses 2, 19 a 24. O exemplo de Timóteo. Deixa eu achar aqui, pastor. Peraí. Peraí, pastor. Estou procurando aqui. Tá, joia. 19 a 24? Isso, Filipenses 2, 19 a 24. Se for por vontade do Senhor, de Jesus, espero poder levar, logo lhes enviarei Timóteo,
para que eu fico animado quando receber notícias de vocês. Mas, pois Timóteo é o único que se preocupa com vocês, como eu e me preocupo. E se o animo que, se isto for interessante pelos bem-estar de vocês, pois todas as outras todas se preocupam com os que seus próprios interesses, e não coisas que Cristo. E vocês sabem muito bem como Timóteo provou o seu valor, ele e eu, como fomos filhos e pai. Temos trabalhado juntos no serviço do Evangelho. Portanto, espero enviá-lo a vocês logo que eu souber coisas vão ficar as coisas aqui para mim, e confiando no Senhor, penso que eu mesmo poderei logo estar aí. Amém. Olha que interessante. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado. De quem o caráter provado? De Timóteo. Pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar. Novamente, a palavra serviço. Serviu ao Evangelho. Sabe o que alguns comentaristas colocam aqui? Lloyd Jones fala que quando servimos ao próximo, servimos ao Evangelho. Ou quando servimos ao Evangelho, de fato, entendemos e servimos ao Evangelho, é impossível não servir ao próximo, porque o Evangelho nos persuade, nos move a servir ao próximo. Se vivemos o Evangelho, se entendemos o Evangelho, nós vivemos o Evangelho. E a vivência do Evangelho faz a gente olhar para o próximo. É aquilo que vem ao seu coração, sabe? Aquela sensibilidade, fala... Lembrei de fulano de tal, estou pensando, vou orar por fulano de tal, vou orar por aquela família, eu vou ajudar aquela família. É ter essa sensibilidade de Deus em saber que você foi chamado para servir. Usar aquilo que você tem, usar os seus dons, talentos, usar aquilo que Deus te deu também, os seus bens, em benefício daquele do outro. Era exatamente isso que Paulo estava falando de Timóteo. E ele fala de um caráter provado. Um homem que tem o seu caráter provado por Deus, provado pelo próprio Paulo, no serviço. No serviço, irmãos. Irmãos, o que eu mais sou apaixonado no cristianismo, nos verdadeiros cristãos, são que eles têm um coração muito bom em se doar, em não querer apenas lucro, em querer só receber, mas eles se doam seu tempo, doam seu serviço, doam parte da sua renda. Eles ajudam, eles fazem, se ajuntam para benefício do outro. Né? A nossa junta diaconal, né? O quanto faz? Né? Começa as campanhas de arrecadação de alimentos para fazer as cestas básicas no final de ano. Já deve estar quase começando as campanhas, né, Valmizão? E os irmãos ajuntam e trazem alimentos e faz a cesta básica e doa as cestas básicas no final do ano. Que bênção isso! Mas, além de Paulo falar do exemplo de Cristo, além de Paulo falar do exemplo de si próprio, além de Paulo falar do exemplo de Timóteo, Paulo também fala do exemplo de Epafrodito.
Vamos lá, Filipenses 2, 25 a 30. Filipenses 2, 25 a 30. Passa o microfone para o Sérgio aí, Geraldinho. Filipenses 2, 25 a 30. Também acho que é preciso enviar a vocês o nosso irmão Epafrodito, meu companheiro de trabalho e de lutas, o qual vocês enviaram para trazer a ajuda que eu precisava. Ele tem tido muita saudade de todos vocês e tem andado muito preocupado por vocês terem sabido que ele estava doente. De fato, ele esteve doente e quase morreu. Mas Deus teve pena dele, e não somente dele, mas também de mim. E assim evitou que eu tivesse uma tristeza ainda maior. Por isso, vou mandá-lo de volta a vocês, o mais depressa possível, para que vocês sintam a alegria de vê-lo novamente, para que eu não fique preocupado. Portanto, recebam Epafrodito com toda alegria, como se recebe um irmão no Senhor. Respeitem pessoas como ele, pois ele arriscou a sua vida e quase morreu por causa do trabalho de Cristo. Ele fez isso para me dar a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Amém. Olha, vocês prestaram atenção? Epafrodito, cooperador de vocês e de mim, para que eu não tivesse tristeza. Sabe o que a palavra de Deus está falando para nós, irmãos? Que nós precisamos uns dos outros. O corpo de Cristo, a irmandade, é exatamente para mostrar para mim e para você que nós precisamos uns dos outros. E para amenizar a nossa tristeza e achar que nós estamos sozinhos ou solitários, Deus levanta cooperadores assim como Epafrodito. Espera aí, irmão, o que você está precisando? Espera aí, irmão. Eu vejo o Valmizão vindo ajudar o Valdizinho a lavar as cadeiras. Bota aquele tanto de cadeira aqui na quadra. Aí o Valmizinho passa a tarde limpando, um cooperando na vida do outro. Com alegria, com satisfação. Os mutirões. Eu vejo as visitas juntos. Eu vejo a Nadir, mas a irmã Conceição, fazendo visita, uma cooperando com a outra e alegria no coração delas. Eu vejo a alegria na cooperação e é exatamente isso que Paulo está falando. Eu tenho um amigo, eu já falei isso, e ele está cada vez mais reticente em relação à tristeza da alma, às depressões. E ele agora está dando um curso online em que você possa entender de fato o que é a depressão e como você vencer a depressão sem medicamento. Ele é totalmente contra medicamento. E ele trabalha em cima das premissas bíblicas. Ele até ligou para mim e falou, olha, vamos ver isso aí. E ele quer que eu faça esse curso para me ver aonde ele vai chegar. E quando eu vejo uma situação dessa, de Paulo falando para a igreja de Filipenses, que a alegria está em servir, que a alegria está em cooperar, que a alegria está em se doar, que a tristeza vai embora quando nós temos cooperadores. Sabe o que eu penso, irmãos? Que muitas das nossas tristezas, muitas das tristezas que o povo tem no mundo aí fora, está ligado de fato às incertezas da vida quanto ao futuro, aos anseios, que talvez não poderão ser correspondidos, e isso afeta a alma e gera doenças psicossomáticas. A incerteza em relação ao futuro do casamento, a incerteza em relação quanto ao futuro dos filhos, o medo e a incerteza quanto ao futuro da renda, do sustento familiar. São tantos os medos, são tantas incertezas que isso corrompe o nosso coração e isso rouba a nossa alegria. Rouba totalmente a nossa alegria. E aí onde entra os medicamentos apenas para não tirar o medo, não tirar a ansiedade, mas para anestesiar
o sintoma daquilo que a Bíblia está falando para nós, como verdadeira vida. Chega a pensar nisso, irmãos. Chega a pensar nisso, e Paulo está falando isso claramente para nós aqui. E eu creio, irmãos, se nós conseguirmos viver a palavra de Deus nesses quesitos, eu creio que muitos problemas nossos, em relação aos nossos anseios, aos nossos medos, às nossas angústias, podem ser, de fato, sanados. É lógico, irmãos, eu não acredito que toda depressão seja apenas por questões emocionais externas a nós, ou problemas, mas eu também creio que existe doença, falta do cérebro produzir certos hormônios, creio também. Mas se a palavra de Deus está nos deixando claro alguns motivos pelos quais muitas pessoas estão doentes, por amar a si próprias, por ser egoístas, por não pensar no outro, por querer ser servido, por que eu não posso pensar diferente? Espera aí. Se a palavra palavra de Deus está me dando caminho por excelência, dando o exemplo de Cristo em primeiro lugar, dando o exemplo de Paulo, dando o exemplo de Timóteo, dando o exemplo de Epafrodito, por que eu não posso também ser um exemplo? Por que eu não posso falar como Paulo falou, seja meu imitador, como sou imitador de Cristo, como assim eu sou de Cristo? Eu creio que muitas coisas vão mudar totalmente em nossas vidas. Talvez é a resposta que nós precisamos dentro da nossa casa. Talvez é a resposta que nós precisamos, estamos buscando, em relação às dificuldades que nós temos no nosso lar, na nossa família, com o nosso cônjuge, no nosso ambiente de trabalho. Porque muitas vezes a gente acha que o problema é o outro, e muitas vezes o problema é nós. Muitas vezes a gente acha que o problema está fora de nós, mas muitas vezes o problema está em nós, porque não entendemos, não compreendemos que nós precisamos ser o fator de mudança. Assim como Cristo foi, assim como Paulo foi, assim como Timóteo foi, assim como Epafrodito foi, irmãos. Que o nosso medo, que a nossa insegurança, que a nossa ansiedade não nos impeça de servir, de doar. Olha o trabalho da junta diaconal em servir, em doar, em ajudar os necessitados. Olha o projeto que o Cleito e a Daniela ajudam, o pastor Racem, mas a Luciane, de ajudar, o quanto a gente vê a felicidade no olhar deles, no rosto deles. Eu tenho certeza que se eles pararem com esse trabalho, vai ser muito difícil. Porque a palavra de Deus está falando que a alegria está aí em fazer algo pelo outro, em se empenhar num projeto como esse, de ajudar alguém, assim como a junta diaconal, assim como o projeto de missões urbanas, assim como nós precisamos fazer isso. Oi. Passa o microfone para a Michelle para sair na gravação. Não, pode deixar, moça, obrigada. Só para nós mesmo. Não, bem íntimo. Para edificar outros. Ai, não, deixa, eu não estou à vontade, fico com vergonha. 9 anos atrás, assim que eu tive a Daça, eu posso considerar que aos olhos humanos foi uma época, a melhor época em termos de segurança, que eu e minha família nós estávamos. Daniel tinha um bom salário lá em Abadiânia, na igreja presbiteriana de lá. Nós morávamos em uma casa muito boa. Quem conhece a Casa Pastoral de Abadiânia sabe que é uma casa muito boa. Eu tinha acabado de ser mãe, que era um desejo assim. Mas foi a época que eu tive crises de pânico horríveis. De toda hora ter que vir para Nápoles e para emergência. E assim, o que eu tiro de tudo isso? Eu tinha tudo que os olhos humanos, poderia falar, nossa, que coisa boa, mas eu não tinha propósito.
Eu Exatamente. estava vivendo ali para mim mesma, né? Eu, nessa época, eu comecei a me afastar um pouco das coisas da igreja e viver para mim mesma. Eu achava que a única coisa que eu tinha ali era cuidar da minha filha e só, não tinha mais propósito. Tinha um propósito, né, de cuidar da minha filha, mas aquela coisa mesmo de viver para a glória, eu não estava muito pensando nisso. E foi a fase que eu mais tive problema psicossomático, mais psicológico, fiquei muito ruim. Tomei remédio. E assim, não é errado ter conforto, né? Não é pecado, não é ruim, mas a gente tem que ter um propósito. Exatamente. Um propósito que esteja acima de tudo isso. Isso Exatamente. Não é o fim. Então é isso, eu queria, né, assim, às vezes é o que você está falando, é servir mesmo. Maravilhoso. Você não viver só ali em volta do nosso umbigo. Não é errado ter propósito. O errado é você... Não é errado você querer conforto. O errado é você não ter um propósito. Não é errado você querer ter um bom salário. Exatamente, não é errado. Servir outra pessoa Exatamente. com as nossas rendas, né? Investir no reino. Mas quando a gente vive para nós mesmos, focados ali só na nossa vidinha, tentando garantir alguma coisa, porque a gente não garante nada, eu morria de medo de perder aquilo. E qual que é o propósito de todo crente verdadeiro em Cristo Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha que maravilha, irmãos. Michele, muito obrigado pela participação. Muito obrigado mesmo. Eu até fiquei aqui emocionado, né? Meu Deus usa para ajudar a gente. Exatamente isso, irmãos. Nós estamos vivendo uma geração... eu fui até convidado pelo pastor Alexandre Sena. Essa semana ele ligou para mim, é um dos pastores da Igreja Presbiteriana da Gávea. E ele tem um projeto que nasceu da sua conclusão de curso de doutorado em psicologia. Então, o pastor Alexandre Sena, pastor da Igreja Presbiteriana da Gávea, está terminando o doutorado em psicologia. E desse trabalho de doutorado surgiu um projeto chamado Projeto Milênios. E esse Projeto Milênios, ele vai falar justamente dessa nova geração que nasceu na tecnologia. E um dos pontos graves dessa nova geração é, de fato, os olhos voltados apenas para a minha satisfação, para aquilo que eu quero. Então, é aquilo que eu quero em primeiro lugar. É lógico que isso é da natureza humana pecadora. Isso faz parte desde a queda, da queda em Adão. Nós somos assim. Mas essa nova geração, de alguma forma, essa geração, não sei se é Z, essa nova geração, ela, por todos os meios, por tudo aquilo, ela procura constantemente a satisfação do próprio ego. Isso nós vemos claramente quantos adolescentes jovens suicidaram por não ter curtidas suficientes no Instagram, por não ter seu Instagram bombado com likes. Quantos jovens e adolescentes estão procurando ter o seu ego massageado por ter fama no TikTok, por buscar a atenção dos outros, a busca por atenção. Está muito grande essa busca pela grandeza de si, pelo elogio, pelos likes. Isso é doentio. E nós, como igreja, e nós, como cristãos, como estamos reagindo e como estamos sendo um fator bíblico, uma ferramenta na mão de Deus nessa nova geração. E a grande dificuldade é saber se nós vamos entrar na onda como igreja para continuar entretendo esses jovens e adolescentes. Vamos dar a mesma coisa que o mundo está dando e o que eles querem, apenas entretenimento, ou nós vamos de fato levar o evangelho que cura, que sara, de uma forma que eles possam entender. Porque a grande dificuldade que o Alexandre Sena vai trazer, e ele vai trazer psicólogo, doutores, vai estar falando, se quem quiser o link, é R$50 a inscrição, eu mando o link para vocês, ele vai ter pastores que são doutores em psiquiatria na França, e eles estão com a mesma questão. A grande questão é, como a igreja pode fazer a diferença nessa nova geração? Como que a igreja pode ser firmada na palavra e, ao mesmo tempo, conectada ao tempo? Esse é um desafio para mim, que sou pai de um adolescente,
embora tenha 19 anos, e de uma criança que tem 5 anos. É um desafio para mim constantemente. E eu creio que é um desafio para vocês que têm adolescentes em casa, crianças em casa, pré-adolescentes em casa. Como nós, pais, vamos salvar a vida dos nossos filhos. Como nós, pais, vamos salvar o futuro da nossa geração. Hoje eu vou falar sobre isso, quando Filipe obedece à voz de Deus e prega ao eunuco. Olha a geração que foi salva através do eunuco. Outras nações alcançadas. Tem a história de uma mulher lá em São Paulo que ela morria de raiva quando alguém jogava papel no chão. E de repente ela, caminhando na calçada, achou um papel de uma igreja. Estava lá falando sobre Jesus Cristo. E lá o endereço da igreja, o telefone da igreja. E ela falou, domingo eu vou lá nessa igreja, porque eu quero chamar a atenção desse povo que diz que é de Deus. E fica jogando papel no chão. Olha aqui, sujando aqui com o nome de igreja. Isso é pecado também. E ela disse que, a história diz que essa mulher pegou esse papel e foi na igreja. E ela esperou o culto acabar para falar com o pastor, para puxar a orelha do pastor. E a palavra, na hora da pregação, a palavra entrou tanto no coração dela que ela se converteu, ficou na igreja, casou com o filho do pastor, teve duas filhas, e essas duas filhas mudaram para Brasília, casaram, ajudaram a fundar uma igreja em Brasília. E a família toda serve ao Senhor Jesus Cristo. Então a gente percebe, irmãos, a forma de Deus agir, a gente percebe como Deus vai operando e às vezes a gente não se coloca na disposição de Deus. A gente pode mudar a nossa geração, a gente pode mudar a geração, a nossa descendência, a geração dos nossos filhos, por meio da atitude que nós vamos tomar hoje, por meio das atitudes que nós estamos tomando no presente momento, para que o futuro de fato seja mudado, irmãos. Então, que nós venhamos meditar nisso, que nós venhamos ver claramente que Paulo citou tanto a vida de Jesus como a dele, quanto também a dos servos de Deus. E Deus abençoe a todos vocês.